Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, muito bom dia. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Posso Crer no Amanhã. Este programa gera esperança, este programa gera vida, porque nós estamos aqui em nome do único, do soberano, do Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Cristo ressuscitado. Estamos aqui em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tão importante quando você para um pouco para dar ouvidos à voz de Deus. Hoje nós vamos continuar falando sobre a importância das nossas palavras. Você sabe que há 40 e poucos anos atrás, mais de 42 anos, eu entendi o significado, a importância, o peso de uma palavra, seja ela positiva ou negativa. Palavras são sementes. Quando você semeia uma palavra de vida, você colhe vida. Quando você semeia uma palavra de morte, você colhe morte. Quando você semeia uma palavra do Espírito, você colhe Espírito. Quando você semeia uma palavra de carne, você colhe corrupção. Então, nós precisamos de entender sobre a importância daquilo que falamos. E nós temos que aprender a falar em linha com a palavra de Deus. Em linha com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vivemos um novo pacto, uma nova aliança, e esta aliança é um pacto de boca. É a nossa boca a responsável, a nossa língua, por aquilo que sai, é exteriorizado, vindo do coração. O sábio Salomão diz: você tem palavras de vida ou de morte na sua boca. Saiba usar bem as suas palavras, porque você comerá fruto desta confissão. Então, Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 14, e ele diz assim no versículo 8: pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes uma palavra compreensível, como é que se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Se eu ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, Paulo está falando, usando uma metáfora de exércitos de guerra. Ele está dizendo, olha, só se vai para a batalha quando se ouve o sonido certo. Ele compara a nossa boca a uma trombeta. Diz que a trombeta tem que ter um sonido certo. Eu não posso ter uma confissão negativa, uma confissão errada, porque senão eu não me preparo para a batalha, eu sou derrotado. Você vê quantas vezes as pessoas dizem, não, mas eu me sinto inferiorizado, é muita areia para o meu caminhão, imagina, quando terei a minha casa, quando eu serei um empreendedor, isso é bom e importante para o meu vizinho, mas eu não me vejo capacitado, eu não sou tão quanto eu imagino. Enfim, estas formas de confessar chamamos palavras frívolas, palavras de
morte. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que dizemos. Ninguém se prepara para a batalha se não houver um sonido certo. E Paulo diz que há muitas vozes no mundo, muitas vozes. Todas elas têm um sentido. E nós temos que ter uma confissão em linha com a palavra. O nosso pacto é um pacto de boca. Eu ensino as pessoas a usarem uma boa confissão, porque imagina você, nós vivemos hoje numa sociedade estrangulada. É uma tragédia o que se vive hoje no nosso país. Quanto desemprego, quanta falta de esperança, não há perspectiva de futuro, não existe casa arrumada, não há luz no fundo do túnel. Um dia parece que a coisa vai, mas depois já não vai, dá um passo para frente, 4 para trás. Nós vivemos hoje um tumulto social e espiritual. Então eu não posso ficar confessando isto aqui, dando ouvidos e dizendo, dia a dia, usando má confissão em relação àquilo que se vive. Eu tenho que sair desse túnel escuro, dessa má confissão, para começar a dizer, a despeito do que está aí, eu vou ficar com a palavra. A palavra diz que eu sou vencedor, eu vou vencer tudo. A palavra diz que eu tenho direito à cura, então eu não vou aceitar a doença. Eu não posso entrar na minha vida usando uma confissão por aquilo que eu estou vendo e ouvindo. Eu tenho que mergulhar na Bíblia, falar o que a Bíblia diz. Isto é maravilhoso. É surpreendente como Deus realmente vela para que a palavra se cumpra. Deus vela. A palavra não volta vazia, mas eu tenho que dizer o que está na Bíblia. Não tenha dúvidas a respeito de cura. Por exemplo, as pessoas dizem, não sei se Deus me quer curar. Isso é uma palavra, uma má confissão. A boa confissão diz, não, a Bíblia diz que pelas chagas de Cristo eu fui sarado. Ponto. Eu fui sarado. Então, Romanos 8,17 fala da nossa posição e da nossa identidade espiritual. Ele diz assim, Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros. Isso significa o que, apóstolo? Se eu sou co-herdeiro, significa que eu com Cristo tenho direito à herança. E esta herança é uma herança, não é maldita, é uma herança de bênção, é uma herança de saúde, é uma herança de prosperidade, é uma herança de harmonia, é uma herança de emoções saudáveis, de um corpo saudável, de uma família bendita, de uma empresa bem-sucedida. Porque quando eu estou usando a palavra e falando segundo a palavra e confessando segundo a palavra, aí Deus opera. Porque eu estou dentro dos parâmetros da palavra de Deus. A minha confissão, então, implica em quê? Em dizer o que a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz, eu recebo para a minha vida. É assim que se vive a bênção do Senhor. A Bíblia diz, eu recebo para a minha vida. Eu ensino o povo a bater no seu peito e dizer, eu tomo posse daquilo que a Bíblia diz. Isto é por fé. Eu estava conversando com um senhor que me chamou de um país aqui no continente norte-americano e ele dizia, olha, minha esposa está muito doente, está com uma depressão muito grande, o médico até pensa que ela pode ter um impulso suicida, de repente, a coisa está má, a coisa está péssima, sabe, está russo, está difícil. Você sabe, este tipo de palavra é de morte. Nós em casa, eu e minha esposa, ensinamos, quando um dos nossos filhos menores chega até nós e diz, eu não vou passar, não vou conseguir tirar os pontos necessários. Eu não deixo ele manter essa confissão, ou ela manter essa confissão, os nossos filhos, Davi e Ana Laura. Eu digo, não filho, você nasceu para vencer, você é sábio, você tem a sabedoria de Deus, você tem a mente de Cristo. Deus vai te fazer lembrar tudo que você aprendeu, estudou. Vamos lá, não tenha medo, não baixe a cabeça. Então nós temos que aprender a viver segundo a palavra. Está na Bíblia, eu creio, confesso, recebo, tomo posse. Isto é uma disciplina, são os parâmetros de Deus. Então você que vai hoje, tem um desafio jurídico pela frente, tem uma situação num tribunal, tem uma causa,
Não comece a dizer, olha, quem sabe eu não vou conseguir ter vitória, quem sabe a derrota vai bater na minha porta. Olha, nós temos o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, ele é o nosso paracleto, ele intercede por nós. Agora eu tenho que dizer isto, estes são os parâmetros de Deus. Este é o uso da fé. Olha como é que disse o apóstolo São Paulo em Romanos 4,17, ele diz assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Está falando do testemunho de Abraão, quando Deus disse que ele seria pai de muitas nações, ele já era um homem idoso, a esposa não tinha o costume das mulheres, ele não tinha filhos. Ele disse, bom, agora em quem eu vou crer? Como é que se Deus disse que eu vou ser pai? Então eu acredito que Deus chama à existência as coisas que não existem. Isto é uma atitude de fé. Isso estar em linha com a palavra. Depois diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu e dava glórias a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu imagino como é que era a vida quando Deus prometeu um filho, ele tinha 75 anos, agora chegou aos 100 anos, e ele durante 25 anos, ele disse, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Todo mundo dizia que ridículo, gente. Esquece esse negócio de ser pai, adota uma criança, realiza o teu sonho. Ou então você já tem o filho com a tua empregada, com Agar, toca o barco, fica agora pensando em filhos, você já não é homem para isso, você já tem 100 anos de idade. Ele disse, não, eu não duvido, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Esta confissão, até que um dia, Deus chamou à existência o que não existia. Deus rejuvenesceu Abraão, rejuvenesceu Sara, e eles já idosos, Deus deu a juventude e eles tiveram um filho, Isaac. Que a própria Sara duvidou um ano antes, quando o anjo apareceu na tenda e disse, Sara, você vai ser mãe. Ela riu. O anjo disse, você está rindo por quê? Ela disse, não rio. Rio sim, senhor, você não está acreditando. E eu sei que há muita gente hoje que está, deixando-se dominar pela dúvida. Não deixe a dúvida. Não, você que está dentro de um hospital, você que está dentro de um presídio, você que está em casa, desacorçoado, desenganado, não se deixe dominar por dúvida. Dúvida é maligno. A dúvida é você acreditar no mal. Você, quando tem dúvida a respeito de Deus, você está dando e tendo fé no mal. Então, a dúvida afasta o cumprimento da bênção. Olha o que disse Romanos 14, 23. Romanos 14, 23 diz assim, tudo que não provém da fé é pecado. Você sabe o que é um homem? 25 anos. Eu vou ser pai, eu vou ser pai, vou ser pai. Todo mundo contra ele, diz não, esperando contra a esperança. Ele olhava para o corpo dele. Quando via os resultados do hemograma, ele ia lá e dizia, pois é, minha testosterona está baixa, eu estou, todos os dados, todos os marcadores dizem que eu não tenho capacidade de gerar um filho, mas se Deus disse, eu creio. 25 anos. Ele não abriu mão. Disse, Deus é poderoso, Deus faz realmente o que Ele promete. Eu não sou um incrédulo, eu sou um crente. E ele foi com aquela confissão até que a sua esposa engravidou. Então a dúvida impede a manifestação de Deus. Agora, quando falamos palavras de fé, o que não existe passa a existir. Quando falamos palavras duvidosas, desacreditadas, frágeis, isto é um pecado contra Deus. O que não provém da fé é pecado. Então esta é a razão porque muitas pessoas não viram ainda o agir de Deus na sua vida.
Paulo, quando escreve aos Hebreus, ele fala desta firmeza. Olha o que ele diz, Hebreus 4,14. Ele diz: tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Foi o que Abraão fez, 25 anos, mantendo firme. Deus disse, eu creio, está na Bíblia, eu creio, eu acredito, foi a voz profética, eu não abro mão disso. Gente, você precisa de fazer isso. Você que diz, pô, mas eu não vou deixar nunca de ser um pequeno funcionário, eu não tenho direito a um empreendimento, eu não tenho direito a um curso superior, eu não tenho direito à realização de um sonho. Se você começar a confessar, meu amado. Hebreus diz, primeiro, firme. Depois em Hebreus 10, 23, ele diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não pode vacilar, amado. Não pode vacilar. A fé não permite vacilos. Não tem esse negócio de vacilão. Ah, é porque eu vacilei. Não pode. É firme, é manter a confissão, porque diz no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa confissão, a vossa profissão, pois ela tem um grande galardão. Haverá um momento em que você vai ver a glória de Deus, você vê o milagre no seu corpo, você vê Deus agir na sua empresa, a crise não te toca, o devorador não pode entrar na tua casa, o destruidor tem que passar longe, a tua família é bendita. Então, você precisa de aprender a não dizer nada contrário à palavra de Jesus Cristo. Não deixe o negativo na sua boca. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, da palavra. Não é confissão do que disse um pensador grego, um coach americano, um guru, zen, não. É o que Jesus diz. Ele quer que a nossa confissão esteja em linha com a palavra. Está na Bíblia, eu creio. É assim que se vive as bênçãos do Senhor. Somos co-herdeiros com Ele. A herança de Jesus é minha herança. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, o que Ele fez é meu direito. A graça de Deus é a minha provisão, a minha porção. Eu tenho direito ao pacto. Ele estabeleceu um pacto de vitória. A vitória é minha. Um pacto de saúde, pelas chagas de Cristo, saúde é minha. Um pacto de liberdade. Não há prisões emocionais, não há obstáculos. Pastor, mas a sensação é que você não está vivendo nesta terra, você não é um terráqueo, você está vivendo aonde, apóstolo? Porque o senhor não está vendo como é que está o Brasil. Sim, eu não ando pelo que eu vejo, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Isso não é uma coisa inocente, não é história de fábula de carochinha, é Deus falando à sua vida. Mude a sua confissão, mude a atitude da sua vida. Mude, porque se você ficar em linha com a palavra, a glória vem. Eu queria, nesses 5 minutos finais, falar do livro de Lucas, capítulo 18. Há uma passagem muito intrigante e muito instigante, que a Bíblia chama da parábola do juiz iníquo. Você sabe que Jesus falava por parábolas para que quem não fosse da salvação não entendesse, não ouvisse e não fosse salvo. É como ele tinha tudo decodificado, né? Criptografado. Então, quem era do entendimento, entendia. Quem não era, dizia, passava ao largo. Então, diz em Lucas que apareceu o dever de orar sempre sem esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Eu sei que há muita gente do outro lado, parece que está tudo demorado, parece que Deus ainda não interviu, parece que Deus apenas
está no silêncio do seu trono, mas Deus está agindo, Deus está no controle. Ele diz que esta mulher vinha e dizia ao juiz iníquo, olha, julga a minha causa, julga a minha causa. Ela foi persistente, ela foi determinada, ela foi ousada, ela teve atitude, ela usou a sua fé. Ela usou a palavra, julga a minha causa, eu tenho direito à minha causa, eu quero ver a vitória. E disse que houve uma hora que o juiz disse assim, eu vou julgar a causa dela, porque senão ela vai e me molesta. Então, o Espírito convenceu este homem iníquo a julgar a causa em favor, em benefício desta mulher. E ele disse, olha, esta parábola é para explicar que Deus faz justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Embora às vezes pareça demorado. Ele vai fazer justiça, mas o que ele quer encontrar é fé. Haverá fé. Então, quem sabe você diz, eu já pedi 2 vezes, Deus não atendeu, agora paciência, apóstolo. Não. É firme, sem vacilar. É firme. Se esta mulher não voltasse lá todos os dias, batendo na mesma tecla, não haveria um momento em que a coisa se deflagraria, que a porta se abriria, que a tranca cairia. Eu sou um homem de guerra espiritual. Eu sou um valente de guerra. Eu embraço o escudo da fé todos os dias. Todos os dias eu sou atacado por... Não é carne nem sangue. É principados e potestades, forças tenebrosas, que intentam contra a minha vida, contra o meu ministério, contra os planos da graça de Deus. Mas eu não abro mão. Porque eu sei que tarde ou cedo, no tempo de Deus, Ele julga a minha causa. E eu não esmoreço, eu não fico de repente dizendo palavras negativas. Não quero saber se Deus vai fazer, se não fez, eu não acredito. Não. Eu sei, Deus é poderoso, Ele falou, Ele cumpre. Ainda que às vezes pareça demorado. Mas não demora, disse o livro do Apocalipse. Chegou hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? A justiça feita na tua vida. Hoje é terça-feira, teremos Escola Bíblica 10 da manhã com o Bispo Daniel. E amanhã, agora que já estamos no 5º mês do ano, amado. Imagine você. Maio já, bateu aí a porta. Teremos uma grande noite de família na Igreja Cristo Vive. Nós estamos dedicando um ano até que todas as famílias sejam o padrão da família tradicional cristã. Estamos ensinando, e Bíblia, redefinindo relações, posturas, posições dentro de casa, na família, o homem, a mulher, os filhos, enfim, o contexto familiar no Brasil está muito esboroado. Nós precisamos de resgatar a felicidade das famílias. Amanhã à noite, 7h30 da noite, uma noite de excelência com o apóstolo Miguel Ângelo, os bispos da igreja, o governo da igreja, estaremos pregando a palavra e orando pelas famílias. Você não pode ficar de fora. Você precisa de vir e ver o que Deus pode fazer, está fazendo. Ele está chamando à existência coisas que ainda não existem. Amanhã, 7h30 da noite, Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres e da 28DP. Nós temos um telefone, 30 17 90 90, ligue para nós. Ligue para nós, nós temos pastores e bispos que lhe atenderão, bispas, e que você pode realmente abrir o seu coração a gente de confiança, gente confiável, gente credível, que tem chamada, que tem unção, que tem empenho, que sabe que esse trabalho é o trabalho mais importante da vida, que é reconciliar pessoas com Deus, é cuidar das ovelhinhas dele. Então ligue para nós, 30 17 90 90. Só en passant e lembrando que no dia 6, neste próximo sábado, nós vamos ter um workshop de louvor na igreja. Um trabalho maravilhoso, a manhã toda, vamos terminar com um almoço. Se você ama louvores a Deus, é meu convidado, ligue 30 17 90 90. Quero também lembrar que já estamos com a data para a viagem missionária apostólica à ilha de Patmos,
será em setembro, na segunda semana de setembro, quando o apóstolo e a bispa estarão no cumprimento de um desígnio de Deus, indo a Patmos, aonde João recebeu a revelação do livro do Apocalipse, porque Deus tem algo ainda em mistério para ser revelado para estes últimos tempos. E nós vamos no cumprimento desta palavra. Nós vamos levar milhares de nomes para a intercessão. Se você quiser deixar o seu nome, ele já estará sendo colocado num livro de orações. Isto tudo será depositado aonde Deus falou naquele domingo da ressurreição, quando a voz de um anjo notificou João e disse: escreva às igrejas. Vai ser uma bênção extraordinária. Eu volto amanhã. Muito obrigado ao Senhor Jesus Cristo por me permitir ser um instrumento de Deus para a sua vida. Em nome do povo da Igreja de Cristo Vive, que eu sempre tenho a maior consideração, o maior amor, porque amam o apostolado e amam a pregação da palavra, minha gratidão eterna, nossa equipe de televisão, a todos os que de uma forma ou de outra colaboram para que a palavra corra, ela não está algemada, para que a verdade liberte milhões de pessoas. Apóstolo Miguel Ângelo, em nome da minha esposa, Bispo Roxana, minha amada esposa, nós dizemos definitivamente, a palavra não volta vazia. A justiça não demora. Parece que demora, não demora. O tempo de Deus é perfeito. Ele operou hoje. Graça e paz, em nome de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.